Gente. Ei. Oi, boa noite. Nós já estamos aqui aguardando as pessoas chegarem. Se tiver alguém aí, vai botando para eu ver quem é que já está. Muito boa noite. Antes de mais nada, eu queria dar uma explicação para vocês. Eu ontem prometi que ia fazer um live lá do Festival de Cinema, mas eu não pude fazer o live do Festival de Cinema. Simplesmente o meu celular não entrava a internet. E eu achei que era da casa, porque é uma casa antiga, tem aquela coisa de paredes grossas. Ei, Bruno, boa noite. Oi, Pati, boa noite. Então, nós tínhamos uma porção de problemas técnicos mesmo de internet lá, porque é uma casa dessas antigas, e as casas antigamente, as paredes são muito grossas, e a internet tem um pouquinho de dificuldade nesse tipo de construção. Mas, pasmem, depois eu descobri que a Vivo, depois de eu ter feito um plano onde eu diminuía o número de horas de telefone e aumentava o de internet, porque hoje eu uso muito mais internet do que o telefone, a Vivo simplesmente decidiu que a minha cota de internet tinha chegado ao fim e tinha cortado a minha internet, quando eu ainda tinha muita internet para gastar, até eu entender o que eles fizeram. E o pior, eles me mandaram várias mensagens confirmando o meu upgrade de internet, me deram mais 2 gigas de bônus e cortaram a minha internet. De repente eu fiquei a tarde inteira sem internet. E aí eu falei, gente, aí quando eu percebi que eu já tinha saído da casa e eu continuava sem internet, é que eu fui falando, não, isso tem alguma coisa a ver com a operadora. E aí peguei e liguei para a operadora e descobri, não, a senhora está com a sua internet esgotada. Eu falei, impossível. Vocês têm que... Aí verificaram, não é nada disso. Olha, gente, é uma dificuldade essa coisa de operadora de celular, né? Fora que você, para falar com eles, vocês devem ficar 5 horas no telefone. Mas, enfim, oi, Beth, oi, gente, enfim, que bom, nós já temos um número bom aqui de gente assistindo e aí a gente vai começar o nosso assunto de hoje. E o assunto de hoje é para falar um pouquinho do case da Victoria's Secret. Por que eu quero contar o case da Victoria's Secret? Porque a maior parte das pessoas que conversam comigo, a maior parte dos lojistas... Oi, Alessandra, beijo, bom dia, boa noite... a maior parte das pessoas que conversam comigo, a maior parte dos lojistas que me procuram, eles não têm uma ideia clara de quem é o seu cliente. Às vezes, eles acham que sabem quem é, pela opinião das vendedoras, pelo que elas falam, mas eles não têm uma pesquisa com método e estratégia que define quem é o cliente da loja deles. Há algum tempo atrás, eu dei inclusive de brinde um PDF que é o mapa da empatia, que é uma técnica que a gente usa para definir quem é o público-alvo de um negócio, quem é aquela pessoa para o qual o negócio está voltado. E o que eu notei é que muita gente tem até dificuldade de entender o que é o mapa da empatia. Muita gente tem dificuldade de montar até o mapa da empatia, né? As pessoas acham que aquilo não faz sentido e por isso eu resolvi falar para todo mundo como é que a Victoria's Secret se transformou nesse monstro que ela é hoje, a referência número 1 em lingerie. E veja, é o único case talvez que a gente tenha, porque de uma loja que partiu, que saiu, né, que foi construída, uma grife que foi construída a partir de uma necessidade de cenário. Porque, na verdade, foi um estudante da Universidade de Stanford, o Roy, que foi comprar lingerie para a esposa dele. Ele queria comprar lingerie para a esposa dele. Naquela época, as lingeries, isso a gente está falando de 1976, 77, as lingeries eram vendidas em magazins. E ele entrou no magazin, se apresentou para a moça e queria comprar lingerie. Mas ele não queria uma lingerie careta, ele queria uma lingerie um pouquinho mais apimentada para a esposa dele. E ele ficou muito constrangido, porque as vendedoras dos magazins, elas estavam acostumadas a vender lingerie
como um artigo de conveniência, né? Aquela coisa cor da pele, ou cinza, no máximo uma preta. Ou então as pessoas compravam lingerie mais apimentada em sexy shop. Não existia uma lingerie que fosse apimentada e que não fosse ou de sexy shop, né? Ou de coisa de pornografia mesmo, né? Não tinha. O que ele encontrou, o que ele via tinha aquela coisa romântica, muito romântica, que era de lua de mel. Não era o caso dele, mas não tinha aquela lingerie sensual que propusesse um jogo sensual mais apimentado. E ele foi ficando muito constrangido, porque ele fazia perguntas e ele via que as moças se entreolhavam, também ficavam constrangidas. Conclusão: ele saiu do Magazin com um par de meias. Ele não comprou nada, ele foi ficando sem graça e ele levou um par de meias para a esposa dele. E ele ficou encafifado. Ele falou, gente, final da década de 70, movimento pós-hippie, pós-beatnik, pós toda a libertação das mulheres, o feminismo, e esses magazins ainda tem só esse tipo de lingerie. Ninguém pensa nessa nova mulher que está aí, que é uma mulher que quer viver a sensualidade, que quer viver a sexualidade dela livre. Eles não estão pensando nisso. Ele falou, eu vou pensar. E foi assim que ele teve a ideia da Victoria's Secret. O nome Victoria's Secret é porque ele era apaixonado pela Rainha Vitória, pela história da Rainha Vitória. E eu acho engraçado, porque da mesma forma como as pessoas já nascem com uma energia definida, né? Você olha às vezes uma criança, você já nota, essa é dada para o esporte, aquela ali vai ser mais intelectual. As crianças já demonstram mais ou menos, essa é muito criativa, essa é muito certinha. Tem certas características que parece que já nasceram com a gente. Com a Victoria's Secret, já nasceu essa característica de ser uma grife de grandes volumes, de um número muito grande de peças, mas ao mesmo tempo ser uma formadora de opinião. E ele escolhe exatamente a Rainha Vitória, que era uma monarca, que foi responsável pelo auge econômico da Inglaterra, também foi responsável pelos maiores lucros que a burguesia industrial inglesa já havia tido, e dentro dessa burguesia industrial, ela fomentou muito, incentivou muito a indústria têxtil. Então ela tinha uma empatia muito grande com a indústria têxtil. Oi, Graça, oi, Magda Valéria, boa noite, oi, Cris, boa noite. Gente, eu tô vendo todas vocês, eu tô falando só para não me perder aqui. Bom, então ele gostava tanto da Rainha Vitória, ele gostava tanto do símbolo dela, né? A monarca que realmente lançou a indústria têxtil, fortaleceu a indústria têxtil, teve uma importância enorme para a indústria da moda, ao mesmo tempo era ligada às artes, quer dizer, ela era uma monarca diferente, ela não podia ser enquadrada de qualquer forma. E ele achou que era um bom nome para a loja que ele ia fazer, porque era uma loja de lingerie, mas não era uma loja de lingerie careta, era uma loja de lingerie que ia falar com essa nova mulher que buscava a sexualidade livre, com essa nova mulher que era feminista. Então ele pensou, é uma boa hora para eu homenagear essa mulher, essa monarca que já saiu do padrão, né? Tendo um pulso econômico tão forte, ao mesmo tempo um pulso artístico tão forte, e aí ele botou Victoria's Secret. E a primeira loja que ele abriu tinha as paredes forradas de veludo, toda uma linguagem vitoriana, em homenagem à Rainha Vitória. E nas paredes ele botou aquelas molduras douradas que a gente vê nos corredores dos palácios, aonde ficam os membros da monarquia, né, a família real. Só que nas molduras douradas dele, quem ficou foi a lingerie. E ele buscou, então, modelos de lingerie que pudessem ser usados por essa mulher que queria exercer a sua sensualidade, pelos casais que quisessem quebrar a rotina sexual, assumir a vida sexual como algo prazeroso, sem necessariamente ter que invadir a pornografia, a linguagem da pornografia. Ele detectou essa necessidade. Bom, ele abriu a Victoria's Secret com, olha só, primeiro ele detectou essa necessidade. Existia uma mulher no mundo que queria usar uma lingerie mais apimentada sem ser uma lingerie de sexy shop. Existia uma mulher no mundo que queria ter orgulho da sua feminilidade, que queria ter orgulho da sua sexualidade de maneira mais livre, não queria negar a sua sexualidade vestindo uma calcinha cor da pele, uma calcinha cinza, como se morasse eternamente num colégio interno. Ele detectou esse público.
Depois ele detectou a necessidade de se quebrar isso num cenário onde a lingerie fosse a rainha da história. Não fosse um acessório escondido num canto da loja, mas ficasse bem visível, fosse extremamente valorizada. Para abrir essa loja, ele gastou $80 mil. 40 mil ele tinha, 40 mil ele pediu à família, e com $80 mil ele abriu a primeira Victoria's Secret. Ele abriu a primeira Victoria's Secret na Califórnia. E é muito engraçado porque ele treinou as vendedoras para atenderem maridos que quisessem comprar uma lingerie para suas esposas. Elas tinham um treinamento específico, de tão traumatizado que ele ficou com o atendimento do Magazine. Um ano depois, ele já tinha 5 lojas. Um ano depois, ele já tinha um catálogo que era vendido nos Estados Unidos inteiro, que todas as mulheres disputavam a tapa. Ele distribuía nacionalmente em todos os Estados Unidos e ele já faturava, um ano depois, $6 milhões. Em um ano, ele abriu uma marca que custou $80 mil e em um ano ele estava com $6 milhões, sem perder o foco, que era a lingerie da mulher moderna, a lingerie que falava com uma mulher que já tinha queimado o sutiã, mas que ainda não tinha ninguém que fornecesse a ela uma calcinha ou mesmo um sutiã mais provocante, aonde ela pudesse dizer, olha, eu não aceito mais esses tabus da virgindade, eu quero exercer a minha sexualidade livre, eu quero poder ser sensual sim. E foi aí que ele passou de 80 mil para 6 milhões. Isso durou 5 anos. Nos 5 anos seguintes, ele abriu lojas, o catálogo dele cresceu muito, muito mesmo. E o que aconteceu com ele? Ele vendeu a Victoria's Secret para um grande investidor, que era o da The Limited. Esse investidor buscava um investimento para fazer. Entrou numa Victoria's Secret e falou, gente, eu nunca vi uma loja assim nos Estados Unidos, uma loja forrada com as paredes de veludo, ou era veludo ou era madeira. Eu nunca vi nada semelhante a isso aqui. É muito engraçado isso. Ele já faturava $6 milhões naquela época. Ele falou, eu acho isso tão interessante, eu acho isso tão ousado, que eu vou investir nisso. Não, eu não vou achar nada mais interessante do que isso que eu tenho aqui, que eu estou vendo aqui. Então eu vou arriscar nisso. Era um cara ousado, era um grande empresário também, um cara muito ousado. Bom, aí ele foi lá, investiu, comprou a Victoria's Secret. E o Roy pegou o dinheiro dele e foi investir em outros negócios. O investidor que comprou a Victoria's Secret continuou com a Victoria's Secret e ela continuou a crescer. Só que ela chegou num ponto, que é um ponto na vida da gente que todo mundo já passou. A gente cresce, e aí de repente parece que a gente chegou num ponto que a gente tem uma barreira na frente da gente e a gente quer elevar o negócio da gente para o próximo nível e não consegue. Isso acontece nos negócios e acontece na vida, né? Tem um momento na vida, parece que a gente está empacado naquele nível, a gente quer subir um patamar, a gente quer elevar as coisas para um próximo nível e não consegue. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, por esses bloqueios que você sente que a vida precisa se desenvolver mais, você precisa fazer alguma coisa nova, evoluir um pouco mais e não consegue. Os negócios da mesma forma. E ele bateu nesse patamar. Quando ele bateu nesse patamar, ele percebeu uma outra coisa. Ele já fazia uma lingerie diferente, ousada, mas ele ainda era considerado uma lingerie. E ele, quando ele queria lançar uma coisa muito diferente e o preço ficava muito diferente da concorrência, ele não vendia. Bastava o preço dele ficar diferente da concorrência, aquele produto não vendia, ele tinha que rever, baixar preço, aquilo incomodava muito a ele. Apesar dele ser o campeão, ele ainda tinha que se pautar pela concorrência. Ele tinha muito dinheiro, então ele foi lá e pegou os melhores publicitários dos Estados Unidos e contratou. E contratou um cara, que foi o cara que tinha feito a Ralph Lauren e a Revlon. E é um cara maravilhoso, chama-se Hervé Gobet, fez inclusive o livro A Emoção das Marcas, é o escritor da Emoção das Marcas. Ele contratou esse cara e falou, olha, monta um time, mas monta um time de craques. E eu quero que vocês peguem essa marca, que já é um sucesso, mas que eu quero que vocês botem ela num patamar onde eu não tenha que olhar a concorrência. Eu quero que vocês descubram o que eu tenho que fazer
para não olhar para a concorrência, para o meu produto ser tão diferenciado que eu não tenha que me preocupar como é que fulano ali na esquina está vendendo, como é que Beltrano ali na esquina está vendendo, enfim. E assim os caras começaram a pensar. Um desses publicitários começou a pensar que mulher poderia simbolizar melhor do que tudo essa mulher que a Victoria's Secret representava, que era uma mulher que queria exercer o seu poder, a sua sensualidade, era uma mulher independente, que gostava de sexo, que pregava o sexo livre, o casamento por amor, mas não simplesmente pelo tabu da virgindade, etc, 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 etc. Esse publicitário sacou que naquele momento as mulheres que melhor definiam esse novo poder das mulheres eram as top models, que começavam a subir no cenário internacional. Porque as top models ganhavam a vida com o seu corpo, mas não eram prostitutas, não tinham nada a ver com a vulgaridade. Então elas ganhavam a vida com o próprio corpo de uma maneira que estava sendo cada vez mais admirada, cada vez mais elogiada, porque elas representavam essa mulher poderosa, que usava a sua beleza e o seu poder físico, né, para ganhar dinheiro, para se impor, para se tornar internacional, para se tornar famosa. E elas não viviam de nada, não eram como atrizes que tinham que ter talento, era só o corpo. Era o corpo desempenhando uma nova tarefa e sendo aplaudido e se tornando nobre. E aí ele pensou, eu acho que a melhor forma da gente retratar essa cliente que a gente quer deixar cada vez mais claro da Victoria's Secret é a gente pegar uma top model e botar ela como sendo a persona, né, o público-alvo da nossa empresa. Como se todas as nossas clientes fossem top models. Mulheres com corpo maravilhoso, mulheres que têm orgulho do seu corpo, mulheres que têm orgulho da sua sexualidade, mulheres que querem se divertir com o sexo, mulheres que querem viver a sexualidade com prazer, sem vergonha, com orgulho. Vamos supor que todas as nossas clientes são top models. Ele levou essa ideia bastante audaciosa para a diretoria da empresa e a diretoria da empresa comprou. E aí, gente, que é o ponto onde eu quero chegar para vocês. Eles passaram 2 meses construindo o perfil dessa cliente. 2 meses. Eles usaram para isso um método do marketing que é registrado, chama-se Sense. É inclusive um método registrado, de origem controlada, nome de origem controlada e registrado. E esse método diz que quando você quer construir uma marca ou quer chegar a um público-alvo e quer que esse público esteja bastante concretizado, ao invés de você partir primeiro da programação visual ou das definições racionais, você monta todo o cenário sensitivo desse personagem. E eles passaram 2 meses montando. Quem era essa top model? Em que apartamento ela morava? Como era o banheiro dela? Como era a cozinha dela? Que tipo de móvel ela comprava? Aonde ela ia nas horas vagas? Que tipo de diversão ela gostava? Ela tinha animal ou não tinha? Ela tinha namorado ou não tinha? Que tipo de mala ela usava? Como é que era o dia a dia dela? Eles passaram 2 meses montando maquetes e mais maquetes, fazendo exercícios e mais exercícios, até terem certeza de que essa mulher para eles era tão concreta, estava tão concretizada na frente deles, que eles podiam falar com ela, que eles sabiam o que ela sonhava, que eles sabiam o que ela queria, que eles tinham certeza de conhecê-la como conheciam os seus melhores amigos. 2 meses depois, eles conheciam. E aí, o mesmo publicitário se virou e falou, então, agora é hora da gente ter um passo mais ousado ainda, fazer um desfile com essas mulheres, apresentar esse novo conceito de mulher poderosa. Também foi um escândalo. Gente, pelo amor de Deus, um desfile de lingerie, isso é muito cafona, isso é muito complicado, como é que a gente vai fazer isso? Um desfile... Mas a direção da empresa topou e fez. E foi assim que surgiu o Victoria's Secret Fashion Show. Sempre apostando em mulheres muito poderosas, que estavam no auge, que estavam na mídia, nunca podiam ser atrizes,
Por quê? Porque eles partiram do pressuposto que o corpo que ia ser mostrado ali, primeiro tinha que ser um corpo com um contrato de exclusividade com eles. Não era todo mundo que eles permitiam que desfilasse. Não podia desfilar em nenhum desfile de lingerie. E no início não podia mostrar o corpo em mais lugar nenhum, só na Victoria's Secret. E eles queriam que fossem personagens que já tinham uma certa fama, mas que eles alavancassem. Que eles também fossem responsáveis por uma alavancagem enorme dentro da carreira desse personagem. Por quê? Porque eles queriam que o personagem também ficasse em dívida com eles. Se pegasse uma muito famosa e a simplesmente botasse na passarela, ela não ficava em dívida com eles. Muito espertamente, eles perceberam que tinha que ser um esquema onde ela daria exclusividade para a Victoria's Secret, mas, em troca, ela também receberia um apoio e um impulsionamento de carreira que ia fazer com que todas quisessem dar essa exclusividade. Eles sempre foram fiéis ao que fez a Victoria's Secret nascer. Eles sempre visaram a venda, o lucro, os grandes números, né? Depois que eles chegaram na Persona, é que eles foram fazer a programação visual da marca. E, por exemplo, aquela bolsa listrada de vários tons de rosa foi decidido numa reunião, onde eles pensaram qual a cor que melhor simboliza essa mulher. E todo mundo disse, ela tem que ser uma mulher, apesar de muito poderosa e muito livre, ela é muito feminina. Então tem que ser rosa. E aí pensou, não, mas não pode ser um tom de rosa. Tem que ser um rosa pink, que é o mais agressivo, e outros tons de rosa. Porque essa mulher tem outras mulheres dentro dela. Olha como eles entendiam isso. Apesar dela ser tudo isso, ela tem seu momento romântico, ela tem seu momento mãe. Então, tem que ser vários tons de rosa, sempre contrastando com o dourado, que é para dar nobreza, para dar sensação de luxo. E foi assim que eles fizeram aquela sacola, melhoraram a logomarca, tiraram um pouco daquele peso vitoriano que no início era muito forte, deram mais leveza, mais modernidade para a logomarca, sem esquecer o que ela era. E foi assim que eles fizeram uma sacola que, meses depois, era sinônimo de status estar com ela. E foi assim que a Victoria's Secret deixou de ser uma grife de lingerie para ser uma grife que transformou a lingerie em moda. Para ser uma grife que vendia acessórios de moda. Que ela pegou essa lingerie, popularizou, e essa popularidade não jogou o produto para baixo, pelo contrário, qualificou o produto, revolucionou o produto. E como todo mundo que escreve o seu nome na história da moda, eles quebraram um paradigma, mudando a forma como as pessoas viam a roupa de baixo, que passou a ter uma importância, passou a ter humor, passou a ter outras finalidades. Eles criaram sutiãs, em que os sutiãs já tinham uma tecnologia, criaram não, eles têm sutiãs para esporte, onde os sutiãs têm uma tecnologia que medem quantas calorias você queimou, quantos passos você deu, quanto tempo você malhou, enfim, mudam de cor quando a pele esquentou demais, enfim, fizeram sutiãs que se adaptam ao formato de qualquer seio. Né? Não é o seio se adaptando ao formato do sutiã. Eles têm um material exclusivo que o sutiã se adapta ao formato do seio. Então eles foram galgando essa questão de como a gente vai tornar a peça de baixo mais importante do que a peça de cima. Esse era o raciocínio. E o tempo todo eles souberam entender que vender muito não significava que eles teriam que abaixar o preço. Pelo contrário, eles foram buscar uma venda maior para poderem botar um produto mais qualificado. E isso passou por encontrar exatamente o público-alvo, a persona. Eles só conseguiram fazer isso porque eles encontraram essa mulher, sabiam quem ela era. Então, em 95, os desfiles da Victoria's Secret foram para a internet. Imagina que naquela época a internet era uma bosta. Todo mundo disse que ela ia se queimar, que ninguém mais ia querer ver. Eles tiveram muitos problemas no início, depois eles se implantaram. Em 2001, eles fizeram a primeira transmissão ao vivo de desfile. Todo mundo disse que eles iam se dar mal. Eles tiveram muitos problemas, mas hoje o Victoria's Secret Fashion Show, só o Victoria's Secret Fashion Show, gira 150 mil euros.
Desculpa, 150 milhões de euros. E hoje, a Victoria's Secret gira 35 bilhões de euros. Eu vou repetir, 35 bilhões de euros a Victoria's Secret. Então, eu acho importante a gente quebrar esses paradigmas, porque vender muito, você pode ser muito popular, ou você pode ser alguém que quebrou uma forma como as pessoas viam determinado produto. E tudo isso que você pode fazer, você só faz quando você conhece o público-alvo, quando você conhece quem é o público que vai consumir aquele produto. E você tem que conhecer esse público assim como eles conheceram, de forma que ao fechar os olhos, você veja aquela pessoa, ela está ali na sua frente. Quando eu falo isso, todo mundo vem com a célebre frase, Heloísa, mas eles tinham muito dinheiro, né? Eles podiam fazer isso. Eu não entendo esse raciocínio. Então vamos lá. Quem tem muito dinheiro tem que pensar muito quem é o seu público, quem é o público que vai comprar a sua roupa, tem que gastar meses pensando nisso, porque tem muito dinheiro. Se tiver prejuízo, tem muito dinheiro, tem para pagar. Quem tem pouco dinheiro, que não pode errar, não deve passar muito tempo pensando no seu público, não deve estudar, quebrar a cabeça, discutir, até saber exatamente quem é o seu público, porque tem pouco dinheiro. Não é o contrário? Não seria o contrário? Quem tem pouco dinheiro e vai abrir um negócio ou tem um negócio, não teria que ter o desafio pessoal de bater a cabeça todo dia, quebrar a cachola, quanto tempo fosse necessário para saber exatamente quem é o seu cliente. Quem é o dono do negócio não é o cara que mais tem que entender isso ou pagar alguém que entenda muito bem disso. E se ele não tem dinheiro para pagar e ele quer um negócio, ele não teria que fazer isso? Eu não entendo. Eu acho isso uma inversão e uma forma errada. Então, o meu recado hoje aqui com a Victoria's Secret é que vocês percebam a importância da gente achar quem é o nosso público, saber quem ele é. Quando a gente tem essa segurança, a gente tem segurança para tomar outras atitudes, para fazer desfiles. A Victoria's Secret também foi a primeira que usou a moda como instrumento de lazer e botou astros de rock, astros do cinema. Teve um festival de cinema em Cannes, que ela pegou um avião, botou todo, se não me engano era um Concorde, viu? Se não me engano não, era um Concorde. Pegou um Concorde, pintou todo de cor de rosa, personalizou o Concorde inteiro de Victoria's Secret, botou Elizabeth Taylor, Elton John, todas as Angels dela e fez um jantar na Riviera Francesa. E esse jantar na Riviera Francesa foi para angariar fundos para a pesquisa da AIDS. Então, olha como eles eram ousados. Isso já tem bastante tempo, mas eles começaram o merchandising da vida real. Isso que hoje as blogueiras fazem, que muita gente faz. Vou fazer um jantar na minha casa, reunir todos os socialites para dizer que eu sou muito bem relacionada e mostrar que todos usam a minha roupa. Eles já faziam lá. Isso eu estou falando para você 2003, eles já faziam lá. Então, eles souberam unir gente criativa sem preconceito. Eles não lidavam só com estilistas, eles têm grandes publicitários, eles têm grandes gestores, eles são uma empresa criativa. Eu falo para vocês também que uma empresa criativa não tem preconceito de achar que o criativo é apenas o estilista. Numa empresa criativa, todos os setores são criativos. E eles foram quebrando um paradigma atrás do outro, Também fizeram um anúncio no Super Bowl, né, no torneio de futebol americano nos Estados Unidos, que ficou famosérrimo, onde as Angels entravam em campo, tipo garotas pompons. Então, uma coisa interessante que eles fizeram, como eles iam mostrar uma mulher muito sensual, criaram os sutiãs e as tops, disputavam quem é que ia entrar com o sutiã mais caro, né? Quem entrasse com o sutiã mais caro era a Angel da vez, né? E fizeram sutiãs que chegaram a custar $450 mil. É uma loucura o que os caras criaram, né? Mas para que isso não ficasse no excesso de sensualidade, botaram asas nos modelos. Eram modelos com corpos esculturais, lindas, sensuais, mas tinham asas, tinham um ar de divino, para ninguém nem em nenhum momento querer ligar aquilo com pornografia ou com isso, com aquilo, porque todo mundo na época falava, desfile de lingerie, vai virar isso, vai virar aquilo. Eles souberam trazer essa nobreza. Hoje,
os desfiles são esperadíssimos. Muitos, são 150 mil euros por país, é uma loucura, eu não lembro direito a cifra, mas é uma cifra enorme para você transmitir. E as pessoas que vão assistir, é um público, é uma plateia pequena, os desfiles são disputados à tapa, porque é pequeno, e todo mundo sabe que aquilo vai para o mundo inteiro, e todo mundo quer ser um dos poucos convidados do desfile da Victoria's Secret, um desfile de lingerie. O meu recado é, a gente tem que pegar aquele mapa da empatia. Todos vocês que estão aqui me escutando, que são lojistas, ou que são confeccionistas, ou que pretendem trabalhar com moda, ou que já trabalham com moda, tem que pegar aquele mapa da empatia, decifrar aquele mapa, acrescentar outras coisas que não tem aí e ter certeza absoluta de quem é o cliente de vocês, de forma que vocês fechem os olhos e vejam, olha, o cliente está aqui, se eu estender a mão, ele aperta a mão para mim, tá? Bom, para ajudar algumas pessoas que me pediram ajuda, eu vou fazer um webinário na próxima quarta-feira à noite, e esse webinário vai tratar do mapa da empatia. Esse webinário não será gratuito, mas não será caro, será um custo muito viável para todo mundo, porque a gente precisa pagar uma ferramenta que seja estável, para que todo mundo possa fazer perguntas. Todo mundo vai receber antes o seu mapa da empatia para preencher, todo mundo vai receber antes um manual de como deve preencher aquele mapa da empatia, de como tem que raciocinar naquele mapa da empatia. Anteriormente, as ferramentas serão enviadas para você e durante o webinário as pessoas vão, junto comigo, começar a preencher aquele mapa da empatia. E eu vou ensinar como é que a gente raciocina para as pessoas que têm dificuldade. Se você não tem dificuldade, esse webinário não é para você. Mas se você quer aprofundar nessa questão de como a gente conhece o nosso cliente, de como a gente monta esse mapa, um 5D, de forma que você saiba até os sonhos que a cliente tem, então você deveria estar na quarta-feira. Eu estou convidando você para estar comigo na quarta-feira, nesse próximo webinário que eu vou fazer. Gente, o meu papo aqui hoje era esse. Eu fico super feliz que vocês estejam aqui mais uma vez para conversar comigo. Semana que vem a gente vai ter de novo mais 2 lives. E semana que vem eu retorno com os vídeos também. Então vai ter muito material gratuito para todo mundo. Ninguém precisa ficar preocupado. Eles vai fazer o webinário pago, não. O webinário pago é para quem quer uma consultoria para preencher o mapa da empatia, para entender melhor os seus clientes, tá? E não é nada absurdo, é uma quantia super tranquila para qualquer pessoa, mas independente disso eu vou continuar colocando muito material gratuito para todo mundo na internet, ok? Muito obrigada pela companhia de vocês. É sempre muito bom ficar aqui conversando com vocês sobre moda, sobre gestão. Se você ainda não é cadastrado na minha página, se cadastra, porque tem muito material que eu não falo aqui, mas que vai por e-mail marketing. Eu tenho um canal no YouTube, a gente está sempre postando vídeo e está sempre também fazendo postagens no Facebook. Então, se você gosta desses nossos papos, gostou aqui da minha conversa, se cadastra na minha página, me segue no Face, no YouTube. Beijo grande, gente, ó. Foi um prazer enorme, inenarrável. Tchau e até semana que vem, segunda-feira, tá? Tchau, bom final de semana para todos.